triste. Eu conheço a história de uma igreja no bairro do Morumbi, em São Paulo, que a igreja não passava de 300 membros, e não importa a estratégia que eles fizessem para a igreja crescer, a igreja não passava. E quando a pastora presidente daquela igreja, ela entregou a obra para os filhos dela assumirem a obra da igreja cresceu tanto, que além dos membros da igreja local crescer, essa igreja ela começou a plantar igreja no Nordeste, começou a plantar igreja na Europa, começou a plantar igreja em todo canto do mundo. E um dia, o pastor dessa igreja olhou e falou: mas Senhor, por que na época da minha mãe não aconteceu isso? E Deus disse para ele: porque a época da tua mãe foi a época de lançar fundamentos. Porque se os fundamentos não tivessem sido lançados, a obra não poderia crescer como cresceu. Os irmãos já viram como constrói um prédio? Primeiro cresce para baixo, cava tudo para lançar os fundamentos, para que suporte o peso do prédio. Às vezes a gente passa perto de um prédio e fala: nossa, que lindo, olha que arranha-céu lindo, olha que torre linda. Mas ninguém sabe o trabalho que deu embaixo. Ninguém sabe o trabalho que deu para cavar lá para baixo. E só quem viu foi quem lançou os fundamentos. Vai ter muita gente que vai conhecer no Brasil inteiro o nome dessa igreja. Vai ter muita gente Brasil afora, Brasil inteira, que vai conhecer o nome dessa igreja. Mas talvez essas pessoas lá na frente não vai ver os fundamentos que foram lançados lá na QNO5 Conjunto G. Talvez as pessoas não vão ver os fundamentos que foram lançados na QNO13. Mas Deus diz: continue lançando fundamentos, porque a obra é minha, a igreja é minha, e eu farei crescer ainda mais no tempo determinado, diz o Senhor. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 6. Os irmãos me ajudam a pregar, amém? Seu glória a Deus, seu aleluia vai me fazer entender que você está entendendo, que você está recebendo. Amém? Amém? Mateus capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso 22. E vamos ler apenas o 22 e o 23. Amém? Amém? A palavra de Deus diz assim, a minha tradução pode ser um pouco diferente da sua, porque a minha é uma King James atualizada, mas a palavra de Deus é uma só. Amém? Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Ao me colocar diante da presença de Deus para refletir sobre esse tema, mais profundo no Espírito, mais perto do coração de Deus, logo veio essa mensagem no meu coração, essa mensagem saltou na minha mente, e eu pensei: Senhor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quanto mais profundo no Espírito estou, mais perto do coração de Deus estou. E o que tem a ver, Pai? Se os meus olhos forem bons, se os meus olhos forem maus, eu não tinha compreendido ainda, não tinha entendido ainda. E o Senhor, Ele foi me trazendo entendimento. Porque muitas das vezes eu li esse texto ao longo da minha vida e eu não entendia. Se os meus olhos forem maus, se a luz que há na minha casa, se a luz que há em mim for trevas, quão tremendas trevas serão? Eu não entendi o que isso queria dizer. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus sem ter o pleno entendimento daquele texto que a gente está lendo. E por muito tempo na minha vida eu lia esse texto e eu não compreendia ele da forma que o Senhor me fez compreender ao longo dos últimos dias. A palavra de Deus, ela é poderosa. Se você se colocar diante da presença de Deus para ler o mesmo texto todos os dias Deus vai falar com você de um jeito diferente. Se você abrir a palavra e pregar a mesma palavra, o mesmo texto todos os dias Deus vai falar de uma maneira diferente. Então eu queria deixar claro que obviamente não é um entendimento pleno a respeito desse versículo, mas sim um entendimento que o Senhor me trouxe. Amém? E o entendimento que o Senhor me trouxe foi o seguinte: nós somos como casas espirituais. E a palavra de Deus, ao longo de toda a Bíblia, ela traz verdades que nos faz
entender essa realidade, que somos como casas espirituais. Portanto, nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus e nos fazer a seguinte pergunta: quem eu quero que habite nessa casa? Como eu quero que essa casa ela seja preenchida? Eu não sei como funciona na casa de vocês, mas eu e minha esposa, nós temos uma determinação entre nós. Não entra qualquer pessoa na nossa casa. E não é porque nós somos melhores do que outras pessoas, não, muito pelo contrário. Mas é porque nós entendemos que nós não conhecemos a intenção do coração de todo mundo. E nós não sabemos se essas casas que entrarão dentro da nossa casa, quem eles carregam. Como nós queremos que a nossa casa seja sempre cheia do Espírito Santo, as pessoas que entram dentro da nossa casa, elas são selecionadas. Não é qualquer pessoa que eu falo, vai lá em casa, senta comigo na mesa. Os irmãos de José foi quem vendeu ele para o Egito. Quem sentava na mesa com ele, quem ele chamava de irmão, de família, foi quem traiu José e quem vendeu ele. Então não é qualquer pessoa que senta contigo na mesa, não é qualquer pessoa que entra na tua casa. Assim deve ser também eu e você diante da presença de Deus. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos como uma casa espiritual. E aonde eu coloco os meus olhos é aonde eu estou abrindo a porta dessa casa para que isso entre. Então o entendimento que eu recebi do Senhor foi o seguinte: é como se os meus olhos fossem a porta. Eu que sou a casa, aonde eu coloco os meus olhos, aonde eu coloco a minha mente, aonde eu coloco os meus ouvidos, aonde eu deposito o meu coração, são as portas e as janelas dessa casa que eu estou abrindo para que isso entre. E a pergunta que eu faço para a igreja é: o que tem entrado dentro desta casa? E é a mensagem que Deus está ministrando ao meu coração também. Porque como sempre digo, às vezes eu fico um pouco até incomodado: Senhor, por que às vezes o Senhor fala tão firme através da minha vida? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, e na maioria das vezes eu é que preciso sentar e ouvir esse sermão. Mas a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você nessa noite é: o que é que está entrando dentro dessa casa? Aonde você tem colocado os teus olhos? Aonde você tem colocado o teu foco, a tua atenção, a sua mente, os seus pensamentos? Porque você é templo e morada do Espírito Santo, amém? Mas ao nosso derredor está o tempo inteiro o inimigo das nossas almas querendo nos tragar, querendo encontrar apenas uma brecha. E às vezes ele não vai ter espaço para entrar dentro do teu coração. Ele não vai ter espaço para entrar dentro de você, porque o Espírito Santo está aí. Mas às vezes através da tua mente, através dos teus pensamentos, através de onde você coloca os teus olhos, daquilo que você vê nas redes sociais, no celular, na televisão, na rua, através de onde eu coloco os meus ouvidos, o meu coração, talvez eu esteja abrindo uma janela para que o inimigo lance dentro de mim aquilo que não pertence ao reino dos céus. E às vezes essa ansiedade que você carrega não era para estar aí. A preocupação que você carrega não era para ser tamanha, porque Deus te chamou para andar sobre as águas como Pedro andou. Quando Jesus chega diante daquele barco no meio de uma tempestade, Jesus chega caminhando sobre a tempestade, amém? Porque aquilo que é tempestade para nós, aquilo que balança o nosso barco e a gente pensa que vai nos matar, Jesus caminha sobre isso. Eu vou falar de novo porque só a irmã lá no fundo recebeu. Eu vou te dar a chance de você voltar para casa com a certeza que aquilo que abala teu barco, aquilo que preocupa tua cabeça, aquilo que você pensa que vai destruir teu lar, Jesus caminha sobre. E quando ele chega diante daquele barco, que os discípulos pensam que ele é um fantasma, quando Pedro reconhece a voz do mestre, ele fala: se és tu, então me faz ter contigo. E Jesus fala: vem. Pedro foi um ser humano como eu sou, como você é. Não tinha superpoderes, não tinha nada demais. Ele não tinha capacidade nenhuma de botar o pé e ficar em pé em cima da água, quanto menos caminhar até onde Jesus estava. Mas assim como para Pedro foi feito um convite, Jesus faz um convite para nós. Quer andar sobre as águas? Quer andar sobre a tempestade? Quer andar sobre o que te aflige? Vem! Mas olha para mim, diz o Senhor, porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando,
Mas quando Pedro começou a olhar para a tempestade, para o vento forte, para as ondas fortes, o que começou a acontecer? Pedro começou a afundar. E é o que acontece comigo e com você, quando a gente abre a porta para o que não deve. Quando a gente permite, imagina uma casa escura, sem nenhuma luz. Quando você abre a porta, aquilo ali é a luz que está entrando na casa. Então, se essa luz que está entrando na casa for preocupação, for ansiedade, for pecado, for desejo impuro que não devia estar dentro de você, for as coisas desse mundo, for trevas, nós que somos homens maus, quão grandes trevas serão. E esse foi o entendimento que o Senhor me trouxe. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que isso tem a ver com mergulhar no Espírito? Deus disse para mim, tudo, filho. Tudo. Porque a partir do momento que eu começo a olhar para onde eu não devo olhar, que eu abro as janelas espirituais, as portas espirituais dessa casa que sou, eu não consigo caminhar sobre as águas. Logo eu não consigo ir para o fundo. Eu não consigo ir para onde o Senhor está e ir de encontro até Ele. Eu afundo antes. Eu não chego antes. Então o recado do Senhor para mim e para você é: vigia para onde você está dando atenção. Preocupação, irmão, sempre vai ter. O dia mau, ele não está excluído do nosso calendário de crente. Gustavo, mas eu caminho com Deus, tenho 20 anos que eu sou crente. Glória a Deus, você podia ter 100. Você podia ser um crente centenário. O dia mau pode bater na tua porta. As preocupações vão existir para você. Porque no mundo tereis aflições. E isso faz parte do nosso cardápio dos dias aqui da terra. Mas a diferença é que nós temos um Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que caminha sobre aquilo que nos preocupa, sobre aquilo que nos impede de ir mais fundo. Se eu tenho esse Deus, e se Ele habita em mim por meio do seu Espírito, por que eu ainda estou afundando? Por que eu ainda estou perecendo? Por que eu ainda não consigo ir mais fundo? Não consigo atingir águas mais profundas? Por que as águas ainda batem somente nos tornozelos, nos lombos? Por que as águas não cobrem? Por que eu não consigo ir além? Porque às vezes nós estamos abrindo as portas para o que não deve. E Deus diz hoje: redireciona, olha para mim. Olha para quem pode resolver a tua causa. Olha para quem pode libertar aquela pessoa da tua família que você tanto coloca nas mãos de Deus. Olha para quem pode fazer o impossível ao teu favor. E não somente isso, mas além disso, olha para quem te salvou, para quem não se importou com o teu estado, para quem não se importou com a tua sujeira, para quem não se importou com o seu mau cheiro. Olha para aquele que passou o bálsamo de sangue na minha vida e na tua vida e nos salvou, nos limpou, nos purificou, porque Ele rasgou o véu. No Antigo Testamento, a palavra de Deus nos relata que para que o povo pudesse ter com Deus, o sumo sacerdote, não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote, tinha que entrar dentro do tabernáculo, e dentro do tabernáculo ia até o lugar santíssimo. O sumo sacerdote tinha que ir amarrado por uma corda, porque se um do povo tivesse em pecado, e esse pecado não tivesse sido remido pelo sangue dos cordeiros em sacrifício, o sumo sacerdote morreria na mesma hora. Eita Jesus, misericórdia, se essa regra valesse para hoje. Meu Deus, no jeito que o mundo está mal, sangue de Jesus tem poder. Não ia haver cordeiro no mundo suficiente. E o que eu acho maravilhoso é que além de nos salvar, Ele rasgou o véu. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa do pastor William e da pastora Neuma, por mais que eles sejam uma bênção, porque eles são. Mas você não precisa mais deles. Deus te deu acesso. Deus te deu acesso livre, passaporte carimbado. E além de você ter um lugar que Ele foi preparar, garantido, se você estiver nele, você tem também acesso a Ele. Porque Ele não faz nada pela metade, Ele não faz nada pelos pedaços, Ele faz a obra completa.
Então, além de nos salvar, nos limpar, nos purificar e nos libertar, nos tirar de um charco de lodo horrível e nos colocar no reino do seu Filho amado, Ele ainda nos deu acesso a Ele. E o que eu mais achei lindo desse tema, quanto mais profundo no Espírito, mais perto do coração do Pai, é porque não é mais perto do coração de Deus, não é mais perto do coração do Senhor que eu não conheço, é mais perto do coração do Pai. Porque além de salvar a tua vida, além de ser o teu Senhor, Ele quer ser teu Pai. Então abre a porta para Ele, abre as janelas para Ele, deixa que a luz dEle entre, deixa que Ele tome conta do teu coração. Em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 16, quando o apóstolo Paulo está ministrando aos nossos irmãos de Corinto a respeito de maturidade espiritual, a palavra do nosso Senhor Deus nos diz que nós somos a habitação de Deus. Então confirma que nós somos uma casa. Amém? A palavra de Deus diz que nós não pertencemos a nós mesmos. E a palavra de Deus nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Verso 20: porque vocês foram comprados por preço, é o que eu acabei de falar. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A palavra de Deus nos diz também em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 16, quando o apóstolo Paulo está ministrando aos nossos irmãos a respeito de maturidade espiritual. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, nós somos casa, nós somos habitação. Então nós precisamos voltar os nossos corações àquilo que vai nos fazer levar o nosso coração para mais perto de Deus. Porém, em Mateus, capítulo de número 12, verso 43 até o 45, a palavra de Deus nos relata uma verdade seríssima a respeito de deixar essa casa vazia. Mateus 12, 43 diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o do primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Por esse motivo, o ministério do reino dos céus adverte: não deixe essa casa vazia. Por que dessa reflexão? Por que da importância de nós trazermos isso num culto de libertação? Porque o Senhor nos chama a viver sobre as águas. O Senhor nos chama para viver uma vida no profundo de uma intimidade com Deus, nas profundezas do seu rio de águas vivas. Porque Deus não nos chamou para viver no raso, amém? Deus não é medíocre. Ele não chamou pessoas medíocres. Por mais que somos incapacitados, Ele nos chamou e nos capacitou, mas não nos chamou e nos capacitou para que estejamos em um lugar de mediocridade. Então nós precisamos nos despertar e entender que é uma obrigação minha colocar lenha no altar, para que o fogo continue queimando continuamente sobre o altar, como nós ministramos aqui. É uma responsabilidade minha e sua, porque compete a Deus o impossível, mas o possível somos nós que fazemos. Deus não vai me levantar da cama, pegar pela mão, levar até o quarto de oração, me colocar de joelhos e orar por mim. Por mais que o Espírito Santo interceda por mim, porque eu não sei nem mesmo como orar da forma correta, eu preciso tomar a atitude de entender se há um lugar mais profundo, e esse lugar mais profundo, ele é mais perto do coração do Pai. Eu preciso descobrir o que eu preciso fazer, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu papel aqui, para que eu consiga chegar até lá. Eu preciso pensar: Senhor, eu sei que eu não sou nada, e nem a nossa parte a gente consegue fazer sozinho. Deus tem que nos dar força para a gente conseguir orar, jejuar, clamar. Eu entreguei ontem
Um jejum de Daniel. Meu Deus do céu. Como é difícil, Senhor, um crente falho, pecador, ser humano jejuar. A carne gritando o tempo inteiro. E já tinha testemunho vivo de que nós precisamos sair da mediocridade. Eu vivia há mais de um ano uma vida medíocre em Deus. Eu vivia há mais de um ano. Não é 10 dias. Não é um mês. Irmão, não é um semestre. Há mais de um ano. O Espírito Santo me convidando, porque Ele não incomoda ninguém, quem incomoda somos nós, amém? O Espírito Santo me convidando a fazer um jejum de Daniel, para que eu buscasse fortalecimento espiritual, e as águas mais profundas que eu creio que Deus tem para mim. E eu passei mais de um ano empurrando, não Senhor, depois, não Senhor, depois, não Jesus, é porque esse mês tem aniversário do fulano, ele vai me chamar com certeza para alguma coisa e eu não vou poder comer com ele, ele vai ficar triste. Sem vergonhice. Falta de posicionamento. Então, quem está pregando este sermão a vocês, não é uma pessoa perfeita. O irmão Gustavo anda sobre as nuvens. É uma pessoa falha como você. Uma pessoa que precisa desse sermão como você. E depois de mais de um ano, eu me sentindo direcionado pelo Espírito Santo a fazer esse jejum, eu falei, Deus, eu sei que é difícil, mas eu não posso oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Porque às vezes a gente acostuma de orar 1 hora, a gente acostuma de jejuar até meio-dia. Você sabia que o nosso corpo, fisiologicamente falando, depois de 21 dias que você repete a mesma coisa, que se torna um hábito? Então, se eu sou difícil para ler, começa a ler na marra, 21 dias, vai, um mês, 40 dias, daqui a pouco você está amando leitura, você não consegue ficar sem. Se eu começar a caminhar hoje, talvez eu tenha a sensação de morte, de tão sedentário que eu estou, mas faz isso por um mês, depois de um mês você vai estar melhor. Da mesma forma com o jejum, irmão. Se eu sou acostumado a jejuar até meio-dia, que geralmente é o jejum genérico de todo mundo, amém? Não, vou jejuar até meio-dia que Deus vai mover os céus, e move, porque Deus honra a nossa fé, amém? Mas chega um momento, depois de um certo tempo, e aí cada corpo tem o seu tempo, que o nosso corpo acostuma ficar sem comer até meio-dia. Tem gente que acorda e nem sente fome. Eu acordo, se aparecer uma panela na minha frente, eu estou comendo. Mas tem gente que nem fome tem. É mole ou não é essa pessoa jejuar até meio-dia? Por mais que você queira comer um leão de manhã, depois de um tempo, você jejuar até certo horário, que você sempre jejua, vai ficar fácil, irmão. Vai ficar mole. E aí passa a não ser mais sacrifício. Eu não posso oferecer ao meu Deus aquilo que não me custe. E eu já estava mais do que acostumado a jejuar até meio-dia, às vezes até 1 hora, às vezes até 2, eu sentia uma fomezinha maior e pensava que estava arrasando espiritualmente falando. Mas aí o Senhor chega e fala, é 21 dias, só o que vem da terra. Eu falei, sangue de Jesus, que mistério é esse? Não, logo eu, que todo final de semana tem que ter uma pizza, tem que ter um mistério, sai do culto, é certo. Falei, Deus, como assim? E o Senhor me convidou para fazer esse jejum. E eu vou te falar uma coisa, não foi um jejum perfeito. Não foi um jejum em que eu olhei e falei, meu Deus, agora eu sou todo poderoso aqui na terra, não. Mas foi algo que me custou na minha carne. E é isso que nós precisamos fazer. O jejum de Daniel, ele é só um exemplo. Porque ao longo da palavra de Deus tem vários textos, várias histórias que nos direcionam a diversos jejuns diferentes. Talvez o que vai te custar não vai ser comida. Talvez o que vai te custar é você ficar um mês sem uma rede social. Talvez o que vai te custar é você falar assim, esse mês e o próximo não vou assistir Netflix. Todo o tempo que eu gastava com série, agora eu vou orar. Jesus volta, irmão. Jesus volta. Volta. Senhor, eu vou passar esse ano inteiro, eu não vou ver o jogo do meu time. Jesus, esse ano eu não vou jogar bola. Você sabe aonde te toca.
você sabe aonde te custa. Você se conhece. E talvez o que o Senhor esteja dizendo nessa noite é: eu recebi até aqui. Eu recebi, eu honrei a tua fé. Eu fiz, eu agi, mas pensa se tu vai além. Irmão, se Deus está manifestando o sobrenatural dele na tua vida, através às vezes de uma entrega medíocre que a gente entrega, que a gente pensa que é muito, imagina se eu vou além. Porque Deus não faz de acordo com o que eu entrego, amém? Porque senão Ele negaria quem Ele é. Porque a palavra de Deus diz que quando eu sou fiel para com Deus, Ele é fiel para comigo. Porém, quando eu não sou fiel para com Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, se eu entrego para Deus um sacrifício que me custe bastante na minha carne, Ele vai receber. Mas se eu não entregar, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar fazendo na tua vida. Eu não estou falando para você continuar onde você está, que Deus vai continuar a agir, está tudo certo. Mas eu estou te incomodando, te desafiando a você ir além. Porque às vezes, quanto mais eu abro a minha porta, mais eu recebo. Quanto mais eu coloco esse vaso no altar, mais ele enche. Quanto mais eu sacrifico a minha carne, mais Ele me fortalece no Espírito. Então você escolhe a vida que você quer viver. Quer permanecer no mesmo nível? Faça nada. Quer ficar no mesmo lugar? Está tudo certo, o problema é seu, a vida é sua. Quer continuar sem a provisão, sem o milagre, sem o impossível de Deus sobre a tua vida? Porque às vezes Deus está esperando só o teu abrir de porta, para Ele entrar e fazer o milagre. Às vezes Deus está esperando só você colocar o pé para fora do barco, para Ele te fazer andar sobre as águas. Então cabe a mim e a você, qual é o nível que eu quero estar em Deus? Aonde eu quero chegar no meu ministério? Aonde eu quero que Deus me leve? O que eu quero alcançar no Senhor? A palavra de Deus nos diz que todas as bênçãos já estão disponíveis nas regiões celestiais. Se elas estão disponíveis, por que eu não alcancei ainda? Porque às vezes falta você fazer a sua parte. Deus não vai te entregar algo que você vai receber e vai se perder. E às vezes para você não se perder, você tem que mergulhar mais fundo. Às vezes para você não se perder, você tem que sacrificar mais um pouco. Deus tem vinho novo para derramar sobre nós, como nós ministramos aqui no louvor. Mas se eu não tomar a atitude de deixar de ser um odre velho, quando Deus derramar o vinho novo, o vinho novo se perde, porque o odre velho se rompe, não tem capacidade para suportar o que Deus vai derramar. Deus tem o sobrenatural, Deus tem uma unção nova, Deus tem uma unção dobrada para derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Deus tem sabedoria do céu para quem quer pregar a palavra. Deus tem capacidade vocal para quem quer louvar o nome dEle. Deus tem inteligência, estratégia, sabedoria para você montar estratégias e ser um grande evangelista. Mas você precisa descer à casa do oleiro e deixar ele fazer esse vaso conforme ele quer. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus, a ponto de que Ele tenha liberdade para fazer em nós a vontade dEle, para que nós não venhamos nos perder quando a gente receber algo que Ele tem para derramar sobre nós. Amém? Se eu não começo a mergulhar mais fundo, o que acontece? Com essa casa, o que acontece comigo? Começa a acontecer o maior embate do século. Qual é? Estados Unidos versus Irã? Estados Unidos versus China? Rússia versus Ucrânia? Não. A sua mente versus o diabo. A palavra de Deus nos diz, em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, se eu não estou enganado, que nós precisamos ter a nossa mente renovada, não nos conformarmos com esse mundo, e termos a nossa mente renovada e transformada pela palavra de Deus. Então eu preciso começar a me encher daquilo que é do Espírito. Eu preciso começar a sacrificar a minha carne, para que Deus me fortaleça no Espírito, me encha da presença de Deus, para que eu consiga ir mais fundo. Porque agora imagina você nesse cenário de Pedro.
É como se o coração de Deus, o lugar do coração de Deus, fosse nas profundezas desse rio que está diante de mim e de você. Mas as nossas preocupações, ansiedade, os nossos pecados e aquilo que a gente carrega, que a gente dá espaço dentro de nós, nos impedisse de ir mais fundo. É como se tivesse várias correntes nos prendendo. E não que essas correntes sejam demônios, sejam correntes espirituais malignas, mas são coisas que a gente coloca em nós, que nos impede de conseguir correr mais rápido. Eu estou tão pesado daquilo que eu me encho das coisas desse mundo. Eu estou tão pesado daquilo que eu não deveria estar carregando, que eu não consigo correr mais. Que eu não consigo mergulhar mais fundo. Quando eu começo a mergulhar, quando eu começo a nadar, quando eu começo a ir para mais fundo do rio, eu me afundo e eu não consigo ir. Então nós precisamos nos libertarmos de nós mesmos. Deixar de abrir a porta para aquilo que não pertence ao Senhor. Deixar que Ele nos enche do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos dá capacidade para vencer os nossos obstáculos. É o Espírito Santo que tira de nós a preocupação, mesmo quando o problema ainda está ali. Um dia Deus disse para mim, o ano era 2023, minha esposa tinha acabado de engravidar, e a gente tinha acabado de descobrir que era gêmeos. Eu olhei e falei, meu Deus, estou perdida. Aí Deus disse para mim, eu vou começar a te ensinar a administrar o caos, a administrar situações adversas que você não tinha capacidade para administrar. E glória a Deus por isso, que Deus é misericordioso e fez isso na minha vida, porque entrou uma responsabilidade sobre as minhas costas que eu não tinha. E além de não ter, entraram duas em peso dobrado. Agora eu sou pai, agora eu não sou eu, agora eu tenho minha esposa. Opa, peraí, cresceu um pouco mais. Agora não é só eu e minha esposa, agora eu tenho 2 filhas. Opa, o que era uma conta X, agora virou XYZ. Falei, Deus, o Senhor vai ter que mexer no financeiro, porque na minha conta aqui não está fechando não. Deus nos chamou para andar sobre as águas. O que isso significa? Administrar problemas. Aquilo que era pesado para você, um problema que tirava a tua paz, se você deixar o Espírito Santo te encher, ele vai começar a te dar capacidade, inteligência, sabedoria, estratégia, para você lidar com aquilo. Daqui a pouco, a Suzane vai chegar no Jesuíno, vai falar, amor, mas isso, aí o Jesuíno antes, porque quando o Espírito Santo desce, nos enche, nos capacita, nos dá estratégia, sabedoria, a Suzane, ela pode até chegar, amor, Jesuíno, calma amor, Deus está no controle, não pega mais ele de surpresa, porque ele já passou por isso. Ele, opa, lembrei, viu Jesus, o Senhor resolveu aquele, o Senhor vai resolver esse, eu entrego nas tuas mãos. Esses dias eu estava sofrendo uma perseguição tremenda lá na empresa que eu trabalho, e eu olhei e falei, Deus, ou vontade de falar, ou vontade de berrar, ou vontade de ir até a pessoa e falar, aí Deus, dias depois, Deus usou uma missionária da minha igreja, ela orou por mim, e Deus disse assim, tem uma língua se levantando contra ti, mas eu te digo, quem vai responder sou eu, apenas observa. Falei, glória a Deus. Se acontecer de novo, eu vou lembrar, eu não vou querer me justificar. Os irmãos estão entendendo? Se acontecer de novo lá na frente, alguém da minha família, um amigo, um vizinho, qualquer coisa que seja querer me perseguir, eu vou lembrar da perseguição passada. Por isso, glória a Deus pelos vales. Por isso, glória a Deus pelos tempos que nós chamamos ruins. Por que, Gustavo? Porque é bom? Não. Quem gosta de passar vale? Dá um glória a Deus aí. Quem gosta de passar por problema? Ninguém. Mas eles são necessários, porque é aí que eu cresço. Eles são necessários, porque às vezes é isso que me desperta para eu buscar mais. Eles são necessários, porque é aí que eu adquiro maturidade. Já teve dias que minha esposa estava chorando lá em casa. Eu estava com tanta paz dentro de mim, que eu não estava entendendo nem o que estava acontecendo. Eu falei, isso é Deus. Por quê?
Porque conforme você caminha com Ele, conforme você deixa Ele te encher, conforme você deixa Ele te transbordar, Ele te dá capacidades para você enfrentar o que antes você não conseguia. Então aquela barreira que você parava nela e falava, Deus, daqui eu não consigo continuar, Deus vai te dar estratégia para você pular ela. Se ela surgir de novo, você nem vai falar nada. Você vai chegar e vai pular, Deus já te ensinou. Deus já te deu sabedoria, Deus já te deu capacitação. Se lá na frente chegar um problema maior, você vai lembrar que o de antes também era maior. Também você não conseguia. Você não se descabela mais, você não fica ansioso mais, você não preocupa mais. Você não deixa mais nada tirar teu sono. Por quê? Porque agora eu estou cheio do Espírito Santo. O pecado que antes eu não conseguia vencer, o Espírito Santo pode te capacitar para você conseguir dizer não, sem sentir nada na tua carne. Eu não me orgulho do que eu vou dizer aqui. E não é qualquer lugar que eu falo. Mas como eu estou em casa, eu vou falar. E por mais que isso vai para o YouTube, eu vou falar. Está diante de vocês um homem que já foi viciado em pornografia. Eu não assistia. Eu não gostava. Eu era viciado em pornografia. Sabe o que é você falar, eu não quero mais? Sabe o que é você odiar aquilo, mas não conseguir parar? Sabe o que é você querer caminhar com Deus? Você querer estar no altar, você querer pregar a palavra de Deus, sem culpa, sem aquilo te perturbar e você não conseguir? É o que eu vivia. E por muitas vezes eu tive que chegar no meu pastor e falar, pastor, eu não vou pregar mais tal dia, porque eu não posso. Porque eu não quero estar no altar do jeito que eu estou. E você tem que ter muita confiança com quem você vai se abrir, porque eu já me abri para pessoas a respeito disso, e isso se espalhou na igreja. Eu me lembro de uma sexta-feira, que eu chamei meu pastor e falei, pastor, não é meu pastor de hoje, amém? E eu não vou expor quem era, mas eu cheguei no meu pastor da época, eu falei, pastor, eu estou com um problema com isso, eu não me orgulho, por isso que eu estou falando que eu preciso de ajuda. Isso foi numa sexta-noite. No sábado teve uma reunião para tratar sobre isso. Algo que era para ser tratado no secreto, no altar. A igreja sabia. No domingo tinha gente que eu nunca teria confiança de falar sobre isso. Um problema tão sério de alguém que está na igreja. Nunca teria confiança de falar isso com determinadas pessoas. Essa pessoa chegou em mim no domingo, botando a mão na minha cabeça e repreendendo o espírito de pornografia. Foi uma revelação? Não. Foi uma fofocação. E aquilo quase destruiu a minha caminhada com Deus, porque eu tive vontade de sair da igreja, tive vontade de parar com o que Deus nem tinha começado ainda. Nunca tinha saído da minha igreja para pregar em outra. Pregava de vez em quando na minha igreja. Então aquilo que nunca nem tinha começado ainda, quase para. Porque você tem que ter sabedoria para lidar com essas coisas. E eu já cheguei a falar para o Senhor, Senhor, eu desisto, eu não consigo mais. Eu entrego o meu ministério, eu entrego tudo, entrega para outra pessoa, chama outra pessoa que vai conseguir vencer isso, porque eu não consigo vencer. E eu não posso estar no altar desse jeito. Eu cheguei a desistir e achar que não tinha solução para mim. Até que um dia, graças a Deus, eu encontrei o meu pastor de hoje, pastor Roberto Paixão, Ministério Palavra Viva, lá no Aniqueiras. Eu cheguei, pastor, eu tenho um problema recorrente, da outra igreja. Lá eu fui quase que humilhado por conta disso. Mas eu preciso de ajuda. Ele falou, meu filho, eu estou do seu lado. Nem a esposa do meu pastor soube do meu problema. Ele disse que ele levantava de madrugada para orar por mim 3 horas da manhã, para que eu conseguisse vencer. Você precisa ter do seu lado pessoas que vai orar e interceder por você, quando você não vai ter força para orar e interceder por determinadas coisas. Você precisa achar alguém de confiança. Você precisa achar alguém que você possa chegar e contar com ela. E o pastor me ajudou, ele pegou na minha mão.
Depois eu chegava e falava, pastor, eu caí de novo. Ele, não tem problema, Deus vai te levantar. E você vai ser livre, eu acredito em você. Hoje, para a glória do nome de Jesus, eu nem lembro qual foi a última data que eu acessei a pornografia. Me dá nojo, me dá repulsa. Algo que eu não podia passar o olho, que me prendia ali. Então, tem pecados que a gente não consegue vencer. Pela nossa capacidade humana, não conseguimos vencer. Mas o Espírito Santo, a partir do momento que você deixa ele entrar, que você deixa ele te encher, que você deixa ele te ensinar a sacrificar a sua carne e deixar o leão da tua carne com fome, para alimentar o leão do Espírito, a partir do momento que você deixa o Espírito Santo te direcionar, faz esse propósito, faz esse jejum, faz isso, faz aquilo, que eu vou fazer você vencer esse pecado, ele te limpa, ele te purifica, ele te liberta, ele arranca pela raiz aquilo que você achou que você nunca conseguiria vencer, e para a glória do nome de Jesus, ele vai te fazer vencer, porque a partir do momento que eu estou cheio do Espírito Santo, deixa eu te fazer uma pergunta, o que Deus não pode vencer? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que é impossível para Deus? Não existe nada que seja impossível para Deus. Então aquilo que você não conseguia vencer, o Espírito Santo, ele pode te dar a capacidade para você conseguir vencer. E aquilo que te prendia de você mergulhar mais fundo no Espírito, de você viver uma vida de oração que você nunca viveu, de você viver uma leitura de palavra que você nunca teve, aquilo que te impedia de mergulhar mais fundo, você começa a ver sendo desatado de você. Você começa a ver você deixando para trás coisas que te impedem de prosseguir no caminho. Você começa a ver o Espírito Santo tirando pesos de você, que te impede de mergulhar mais fundo, que te impede de sair das redondezas, da periferia da presença de Deus e te levar para o mais profundo. Porque no mais profundo está o coração do Pai. E por que nós precisamos ter esse anseio, ter essa sede de estar mais profundo no Espírito, para que eu esteja mais próximo do coração do Pai? Porque é o lugar onde nós encontramos a verdadeira paz que o mundo não pode nos dar, a verdadeira alegria que não é passageira, mas traz felicidade plena, completa. Não importa o problema que eu esteja enfrentando, não importa aquilo que esteja tentando me afligir, nada tira minha paz, porque a paz que excede todo entendimento, que só o Espírito Santo pode me dar, ele derrama sobre mim. Quando o meu coração está mais perto do coração do Pai, está alinhado com o coração do Pai, eu tenho uma felicidade que eu nunca encontrei e nunca vou encontrar em lugar nenhum. Portanto, não sou mais vazio, não preciso de coisas ou pessoas ou do elogio, do reconhecimento de alguém para eu estar completo. Eu tenho a cura da minha identidade em Deus, eu encontro felicidade plena nele, eu estou satisfeito com quem eu sou, eu estou satisfeito com a vida que eu tenho. Eu começo a ter gratidão pelas coisas que eu não tinha antes, e conforme eu vou tendo gratidão, Deus vai fazendo algo novo. O coração do Pai é o lugar onde eu encontro o verdadeiro amor que preenche e transforma. Então você vai encontrar um cara que era viciado na pornografia pregando uma palavra que é santa. Você vai encontrar alguém que era viciado em drogas, em álcool, e hoje é limpo, é liberto e pode pregar a palavra de Deus. Você pode encontrar alguém que talvez foi corrupto com dinheiro, não sei, mas Deus pode restaurar completamente e fazer algo novo. Ele é o amor que transforma e Ele é o amor que preenche. Eu não preciso ficar mendigando migalhas para ninguém. Eu encontrei o meu lugar. Eu sei do meu lugar. Eu sei quem eu tenho sobre a minha vida. Eu sei que o meu lugar é na presença e que Ele me faz filho. Por muitos anos eu sofri com uma ausência do meu pai, mesmo ele estando presente. O meu pai, ele sempre foi completamente presente na minha vida, em tudo, e nunca me deixou faltar absolutamente nada. Mas por um tempo faltava o pai amigo, faltava o pai que sentava para dar conselho, faltava o pai que eu não tinha, às vezes quando eu ia jantar, faltava o pai que eu não tive.
para ser meu melhor amigo, para eu poder compartilhar com ele um problema. E por muitos anos eu sentia um vazio em relação a isso. Mas no Senhor eu encontro a paternidade de Deus. E além dele ser o meu melhor amigo, me ouvir, me aconselhar, Ele é o meu Deus, o meu Senhor, Ele cuida de mim, não me deixa faltar nada. Eu brinco com a minha esposa. Às vezes ela pergunta: amor, como é que a gente vai fazer com isso, com isso, com isso? Eu falo: Deus proverá o cordeiro. E ela: é sério, amor? Eu falei: é sério? Deus proverá o cordeiro. Ela: não, estou brincando. Eu falei: eu também não. Você tem? Ela: não. Eu falei: eu também não. Quem tem? Deus. Quem administra a minha vida? Deus. Pensa que não? Ô, Ana, tudo bem? Tá aqui um Pix aqui para ajudar vocês aí com alguma coisa. R$200, R$300. Falei: Deus proverá o cordeiro. Teve uma vez que a gente foi no mercado, fez uma compra muito farta, e não sei porque as coisas naquele mês acabou muito rápido. Eu acho que foi a semana que as meninas ficaram em casa. E chegou um tempo que a gente precisava ir no mercado de novo. Só que se eu fosse, eu ia se completar de alguma coisa, de algum compromisso financeiro que eu precisava abarcar. Eu falei: Deus, eu não quero descompletar, eu não quero ter esse problema para resolver depois. E eu falei: Deus, eu creio que o Senhor pode mandar um cordeiro. Pensa que não, minha sogra chega e fala: ah, não sei, gente, pega aqui, mandar para vocês aqui, só para vocês comprar alguma coisa aí para as meninas. O valor dava para a gente ir no mercado de novo. Falei: Deus proverá o cordeiro. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Nele eu encontro paternidade, cuidado, senhorio. Eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso entregar. É onde eu encontro a solução dos meus problemas, a solução do meu vazio. É onde eu encontro propósito de vida. Por que que eu vim ao mundo? Por que que eu existo? Será que eu fui planejado? Será que eu fui realmente desejado de vir para o mundo? É onde você sabe que foi Ele que te gerou e que te escolheu desde o ventre. É onde você encontra aquilo que Ele te chamou para fazer, a vida que Ele te escolheu para viver. Você encontra propósito de vida. É o lugar onde as promessas de Deus se cumprem, no centro da vontade de Deus, perto do coração do Pai. É o lugar onde o milagre acontece. É o lugar onde Deus te leva para realizar não somente os seus sonhos, porque você sonha pequeno demais, você acha que sonha grande, mas é o lugar onde Deus te leva para que Ele realize os sonhos dEle sobre a tua vida. É o lugar mais lindo de todos. É o lugar onde você conhece Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para te oferecer. Você não conhece só as mãos dEle, só o Pix, só o cordeiro, só as bênçãos, só o carro, a casa. Não, é onde você conhece o coração do Pai. Mais profundo no Espírito, mais perto do coração do Pai, é onde eu o conheço. E quando eu o conheço, irmão, deixa eu te falar, por experiência própria também, não tem só experiência ruim para contar não, é onde você se apaixona por Ele. Ei, por Ele, por quem Ele é, não pelo céu que Ele já te prometeu. Já está garantido, irmão, não se preocupe com o céu não. Crê nele, crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que Ele pode salvar a tua vida, que o sangue dele é suficiente. Crê que a salvação já está garantida. Apenas creia. Amém? O coração do Pai é um lugar de profunda intimidade. É onde você aprende a orar, onde você aprende a ler a palavra, onde você entende a sua identidade. E é o lugar que o céu vira prioridade na tua vida. Porque agora eu não me importo mais só com os meus problemas. Eu não me importo só com aquilo que eu quero, eu preciso. Mas eu me importo com o meu principal propósito de vida, que é o céu. E deixa eu te falar uma coisa, quando você começa a se importar com o céu, você começa a se importar com o próximo. Porque é um lugar tão bom que você não aceita que tio fulano, que tia fulana, que seu primo, papagaio, cachorro, seu amigo deixe de ir. Então você começa a desejar o que ele deseja. É um lugar de alinhamento. Mas para isso eu preciso abrir a minha porta para ele e deixar que ele entre. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo.